A SGTV conversa agora com o juiz de direito da comarca de São Gotardo, Heidrich Vitor, e com o promotor Sérgio Álvares, sobre um tema agora bastante atual, que são as eleições 2016. Em primeiro lugar, bom dia, senhor juiz. Bom dia, Hudson. Bom dia, Sérgio. Bom dia, telespectadores. Acho que vai ser uma conversa proveitosa sobre a eleição. Acho que tem muitas dúvidas e a gente tem muito que acrescentar à população. Exatamente isso. Nosso programa vem aqui para esclarecer realmente o eleitor, os candidatos, sobre uma conduta democrática durante as eleições. Bom dia, doutor Sérgio. Bom dia, Hudson. É importante esse canal de comunicação da SGTV, que é uma forma de esclarecer para a população, passar as informações da Justiça Eleitoral, do Ministério Público Eleitoral, para dar maior transparência às atividades eleitorais. Bom, nós fizemos um roteiro de perguntas aqui, foram aceitas pelo juiz de direito, pelo promotor, que se prontificaram nos responder todas as perguntas que nós trouxemos. Vamos começar aqui conversando com o juiz de direito, Heidrich Vitor, recente aqui em São Gotardo, né, doutor? Bom, a gente sabe que, neste momento, a prioridade se torna a eleição no país inteiro. Eu gostaria de saber do senhor como que funciona realmente nesse momento, quantas comarcas que vocês vão tomar conta neste momento, e esse acúmulo de função, como que acontece? Então, Hudson, na verdade, aqui em São Gotardo, a gente trabalha com São Gotardo e com o município também de Matutina, que fica com o mesmo juiz eleitoral e o mesmo promotor eleitoral. A justiça eleitoral, ela é uma justiça sui generis, ela não tem um quadro próprio, né, de magistrados e nem de promotores. Então, ela se empresta, vamos dizer assim, dos juízes da Justiça Estadual e dos promotores do Ministério Público Estadual para poder cumprir essa função. E, na verdade, nesse momento das eleições, é o funcionamento maior da Justiça Eleitoral, e nós temos os servidores da Justiça Eleitoral. Aqui em São Gotardo nós temos 3 servidores que ficam à disposição da Justiça Eleitoral, mais um oficial de justiça da Justiça Estadual, e no momento exato da eleição nós temos os mesários, que dão uma ajuda aí essencial ao cumprimento das eleições. Mas a Justiça Eleitoral, ela é uma função permanente. Então, ainda que terminada a eleição ou antes do período eleitoral, ela funciona ao longo do ano, todos os anos, inclusive o juiz e o promotor eleitoral, eles também funcionam durante esses períodos não eleitorais. Mas, nesse momento, é preciso, os funcionários trabalham em regime de hora extra, necessidade de chamar os mesários, né? Os feitos da Justiça Eleitoral durante o período eleitoral, eles têm prioridade sobre os outros processos da Justiça Comum, seja criminal, seja cível. Então, é um período bastante aí denso aí da Justiça Eleitoral. Senhor juiz, o Judiciário tem um prazo para responder as questões que acontecem durante o período eleitoral? Então, o Judiciário, no período eleitoral, como eu disse, as questões eleitorais têm uma prioridade absoluta sobre as outras questões do Judiciário. Então, por exemplo, o registro existem vários prazos, né, um sem número de prazos, mas, por exemplo, o registro da candidatura. O juiz eleitoral de primeira instância, ele tem até o dia 12 de setembro, por exemplo, para definir quais candidatos terão o registro de candidatura deferido ou indeferido. E aí tem outros prazos, né? O MP tem um prazo para impugnar, o candidato tem um prazo para poder se defender, mas até dia 12 a gente tem que definir em primeira instância a questão do registro da candidatura. E depois ele pode haver recurso, e aí cada instância vai ter um prazo um pouco maior. Mas faça de tudo para que no dia da eleição esteja tudo com uma definição da situação de cada candidato. Vamos falar aqui então com o promotor Sérgio. Uma dúvida muito frequente que a gente tem percebido nesses dias, agora dessa semana, promotor, é que no registro da candidatura aparece escrito aguardando processo, no caso dos candidatos. Eu gostaria de saber do trâmite de uma candidatura, o que o candidato tem que trazer até aqui a Justiça Eleitoral para poder realmente efetivar, registrar a sua candidatura. São vários documentos que a lei eleitoral exige, e o próprio Código Eleitoral exige, para que o candidato seja deferido o seu registro. Então, o candidato ele tem que ter as condições de elegibilidade e não incorrer em nenhuma das condições, das causas de inelegibilidade. Então, são exatamente essas questões que são apreciadas durante o período do registro. Então, o candidato ele tem que estar 100% apto, preenchendo todas as condições constitucionais e infraconstitucionais para se tornar um candidato apto a disputar o certame eleitoral.
Então, durante esse período, que foi agora do semana passada até, vai estar domingo agora, é o período do registro das candidaturas, né? Agora o período das impugnações, o registro foi até segunda dessa semana. Então, até domingo, então, nós temos o prazo, o cidadão comum, o Ministério Público, os partidos políticos, os candidatos podem impugnar as candidaturas de forma recíproca, né? Então, eles vão poder se manifestar, alegando essas questões de inelegibilidade, ou falta de condições de elegibilidade, para tentar tirar do páreo eleitoral um ou outro candidato que não preenche essas condições. Então, ele tem que trazer tudo isso para a Justiça Eleitoral, a Justiça Eleitoral vai submeter esse prazo às pessoas que puderem impugnar, e até domingo todas as ações vão estar propostas. E, ao final, o juiz vai julgar quem tem condição ou não de ser candidato. Isso significa o deferimento do registro. Então, quando a pessoa vê lá, aguardando julgamento, significa dizer que aquele candidato que comprovou ter preenchido todas as suas condições, ele tem uma expectativa de ser candidato, legitimamente considerado pela Justiça Eleitoral. Então, aguardando julgamento significa que o registro dele está pendente, assim como todos, de julgamento da Justiça Eleitoral. A partir do momento que ele for deferido o seu registro, comprovado que ele cumpriu todas as condições que a lei e a Constituição exigem, aí ele vai estar apto para disputar o certame eleitoral. No caso do prefeito, é possível mudar o candidato durante essa jornada eleitoral? Existem algumas situações, sim. Por exemplo, se o prefeito tiver indeferido o seu registro, se o prefeito renunciar à sua candidatura, se o prefeito vier a falecer, tem algumas hipóteses excepcionais, pode haver essa alteração. E há alguns casos em que essa alteração permite que na própria urna seja alterado o nome do prefeito. Agora, outros casos, há casos, inclusive já aconteceu isso na minha cidade, Natal, onde um prefeito, né, ele faleceu poucos dias antes da eleição, e o seu filho, que o sucedeu, né, inclusive na candidatura, ele né, pleiteou e foi incluído o nome na urna do seu pai. Então, pode acontecer isso. Na urna, né, dependendo da hipótese, se caracterizar uma hipótese legal, né, já prevista na lei, que não tiver como alterar, pode até acontecer de um prefeito disputar com o nome do outro que saiu, se não der tempo de alterar na urna. Existe na lei essa hipótese, então. No caso dos partidos, eles podem apresentar ainda candidatos a prefeito depois desse registro? Só nessa hipótese que eu disse, só nessa hipótese de renúncia, morte ou indeferimento, só nesse caso. Só nas hipóteses, a lei que define os casos de alteração, né, dentro do período eleitoral do candidato. Somente nesses casos legais. O senhor já falou realmente da questão do cartório eleitoral, mas só para a gente esclarecer realmente aqui para o cidadão, assim, o cartório eleitoral trabalha num período agora de hora extra, como o senhor acabou de dizer. Quais os serviços que ele oferece assim, para o cidadão que deseja ficar ciente realmente da eleição neste ano? O cartório eleitoral, durante o período eleitoral, ele vai funcionar de segunda a segunda, ou seja, ele não fecha sábado, não fecha domingo e não fecha feriados. Então, ele vai funcionar de segunda a segunda, de meio-dia às 7 horas da noite, para fins de atendimento ao público, né, sendo certo que ele trabalha até em horários superiores a esse, mas em expedientes internos. E o cartório eleitoral ele faz diversas situações para o eleitor ou até para os candidatos, né, qualquer dúvida que tiverem. Ele pode atender notícias de irregularidades na propaganda eleitoral. Se tiver uma notícia de um crime envolvendo a situação eleitoral, ele pode receber uma notícia. Se o eleitor que residir em São Gotardo ou residir em Matutina e o título dele já estiver cadastrado aqui nessas duas cidades, ele pode ir ao cartório eleitoral daqui para tirar uma segunda via do título. O eleitor que é de fora e, por acaso, vai passar o dia das eleições aqui na cidade de São Gotardo, caso ele precise justificar, ele vai precisar saber o número do título eleitoral dele. E, para tanto, ele pode vir ao cartório eleitoral, pedir essa consulta. Eles não vão conseguir tirar a segunda via, mas vão conseguir informar a ele os dados do título para ele poder fazer essa justificativa. E eu queria detalhar bem essa parte da notícia de uma irregularidade, né? Basta o eleitor, ou quem quer que seja, comparecer no cartório eleitoral de meio-dia às 7. A gente pede que ele leve uma identificação, um documento de identidade. Caso ele não queira ser identificado na notícia anônima, só os funcionários da Justiça Eleitoral vão ter ciência da identidade dele, e levar essa notícia de alguma irregularidade, que ajuda bastante a uma confecção de uma eleição tranquila, uma eleição limpa. Então,
o cartório eleitoral funciona até, inclusive, no dia da eleição. Então, sábado antes da eleição, domingo antes da eleição, ele está aberto para quem precisar de alguma dúvida, qual o meu número de título, onde que eu vou votar, apesar de a gente pedir que a pessoa que já não sabe onde vai votar, já não tem o número do título, compareça ao cartório eleitoral, que o período de hoje ainda é um pouco mais tranquilo, ele comparecer lá e a gente já dá essa informação. A campanha, o período eleitoral diminuiu a sua duração. Tem um motivo? Olha, hoje temos 45 dias para... Não é nem bem o período eleitoral, o período de possibilidade de propaganda eleitoral. São 45 dias. Começou dia 16 de agosto. O que acontece? Na verdade, é uma opção político-legislativa, né, do Poder Legislativo brasileiro. Quanto mais, a verdade é que a doutrina eleitoral, ela especifica nesse sentido. Quanto mais você aumenta o período eleitoral, mais você privilegia também aqueles candidatos que não têm muito conhecimento público. E quanto mais você reduz o período eleitoral, você privilegia aqueles candidatos que já têm um conhecimento público. Aquele candidato que não é conhecido, quanto mais tempo de campanha ele tiver, mais fácil ele vai poder se fazer conhecer. E enquanto a eleição com uma propaganda eleitoral mais curta, aquele candidato que já tem uma notoriedade pública, para ele é mais fácil só reafirmar essa notoriedade. Então, cada país, cada legislatura do Brasil, eles definem, né, o que eles acham que seria esse tempo adequado. E tem um outro fator que eu acho que foi preponderante nessa escolha, que é o financiamento da campanha. Quanto maior o período eleitoral, você também privilegia aqueles candidatos que têm um maior poder econômico, ou que têm um acesso maior ao poder econômico, porque a campanha é cara. Então, uma propaganda eleitoral de muitos dias privilegia aquele candidato que pode arcar com a propaganda eleitoral de todos esses dias. Aquele candidato sem muita condição econômica, uma propaganda eleitoral menor o privilegia, porque ele vai ter condições de arcar com todos esses dias. Então, realmente é uma escolha político-legislativa e cada país, né, tenta encontrar aí o seu denominador comum para achar quantos dias são adequados. O candidato o eleitor que deseja conhecer o seu candidato a fundo, quais as maneiras que ele deve utilizar para realmente saber da vida da pessoa em que ele está colocando no poder? Olha, aqui é uma cidade pequena, imagino que muitos eleitores tenham conhecimento, né, até de quem é o candidato, nada impede que o eleitor procure pessoalmente, né, de boca, procurar. Agora, hoje em dia nós temos várias ferramentas, né, a internet hoje eu acho que é uma ferramenta muito interessante para buscar notícias dos candidatos, tem jornais, tem sites, tem a Justiça Eleitoral, possui um cadastro dos candidatos, aí vai ter algumas informações oficiais, como o eleitor já vai conseguir encontrar na internet a foto que o candidato pôs para a candidatura, o número que vai ser votado, as contas, o início de prestação de contas dele já vai poder ser encontrado. E o próprio sites de pesquisa, assim, o eleitor vai poder buscar. E, como sempre, por exemplo, existem candidatos que possuem processos abertos na Justiça. Muitos desses processos são públicos. Então, o próprio eleitor vindo ao fórum ou em determinados órgãos oficiais vai poder ter acesso a tais informações desde que sejam públicas.